Irmãos, estamos para mais uma devocional aqui, sendo encaminhada para a nossa igreja, para os irmãos, visando servir como uma devocional, visando servir como um ensino para mais este domingo. Muito bem, vou procurar falar alguns salmos, nas minhas devocionais, e destacando algum texto, algum ponto que achamos que é melhor para destacar desses salmos. Estamos começando, obviamente, pelo salmo de número 1. O nosso título é O Justo do Salmo 1. O versículo que nós escolhemos para destacar aqui é o verso de número 2, onde diz sobre o justo: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo, na sua essência, procura deixar claro, assim, a distinção, a diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê em Deus. A primeira característica do justo, destacada aqui pelo autor, é que ele não se associa com o ímpio. Vale considerar que este associar que tratamos, esse associar com alguém, é mais do que um convívio profissional, acadêmico, às vezes social, que nós temos naturalmente. Nós moramos em algum lugar e temos contato com pessoas, trabalhamos numa empresa e temos contato com pessoas, numa escola, na faculdade. Mas isso não significa que esse contato com as pessoas implique numa associação, num associar-se com eles. Não implica nisso, Esse convívio que nós temos, acadêmico, profissional, pode se dar por uma forma natural de vida. Nós precisamos estar ali e, por conta disso, vivemos um contato, mas isso não significa uma associação, porque a associação é diferente. A associação é um convívio que nós temos por uma questão de escolha. Nós escolhemos conviver. Associação com alguém, se associar com alguém, também significa um relacionamento mais próximo, mais intenso, um relacionamento onde há afinidades, onde há pontos de vistas em comum. Segundo o salmista, só o fato do justo não viver em associação com o ímpio já faz dele uma pessoa feliz, uma pessoa, como ele diz, bem-aventurada. É isso que nós vemos lá no verso 1. Observa-se também, no verso 3 desse salmo, que esse justo, ele tem a bênção do Senhor, O verso 3 encerra dizendo: em tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele tem a bênção do Senhor nas coisas que ele realiza, nos seus planos. Ele tem a bênção do Senhor também nos seus caminhos. Os seus caminhos são conhecidos pelo Senhor. Diz lá o versículo de número 6. E esse ser conhecido pelo Senhor tem o sentido de ser um caminho aprovado, tem a aprovação do Senhor. Mas o caminhar do ímpio se encontra no oposto a tudo isso. O caminhar do ímpio é diferente. O caminhar do ímpio é frágil, a sua segurança é frágil, diz lá no versículo 4, como a palha que o vento dispersa e tudo mais. Diz ainda que o juízo pesará sobre ele. Tudo isso que ele faz vai terminar mal, porque é ímpio, porque não tem temor de Deus. E no seu fim, ou ao seu fim, ele e os seus caminhos perecerão juntamente. Diz lá que o justo não prevalecerá no dia do juízo. Então nós vemos essa diferença entre o justo e o ímpio tratada no Salmo. Mas no verso 2, no qual nós destacamos aqui, propositadamente, esse destaque se dá por nós entendermos que esse viver do justo se desenrola a partir dessa realidade que está implícita, aliás, que está explícita, declarada lá no verso 2.
que ele tem prazer na lei do Senhor, que ele medita na lei do Senhor dia e noite. Esse destaque se dá por entendermos que a vida do justo, viver do justo, esse modo aprovado por Deus que ele vive, se desenrola a partir desta realidade, a partir da aplicação desse texto na vida dele. É o seu prazer, é o prazer na lei do Senhor que o conduz a não associar-se com os ímpios, a não ter prazer, a não se agradar de associar-se com aqueles que não temem a Deus. Quanto mais o homem se aproxima da lei do Senhor e nela tem prazer, menos agrada a ele os conceitos, os princípios, as diversões, as malícias e tudo mais que envolve a vida do ímpio, ou mesmo uma vida que não demonstra malícia, não demonstra maldade, mas cujos preceitos, cujos princípios são diferentes da lei do Senhor. Então o prazer na lei do Senhor conduz a não se associar com os ímpios, o leva a não dar ouvidos aos seus conselhos. Ele sabe que os conselhos dos ímpios não têm fundamento na palavra de Deus. Também o leva a não acolher os seus conceitos, a não se deter em seus caminhos, não parar naquele ambiente que eles aprovam, que eles gostam, a não se assentar com eles. É o prazer na lei do Senhor que move o justo a viver diferente. A lei do Senhor permeia, está entranhada em toda a sua vida, em todos os momentos. O texto diz lá que ele medita na lei do Senhor, ou seja, ele tem a lei do Senhor na mente dele dia e noite. Ou seja, em todo o tempo, em toda a circunstância, o dia e noite. Os nossos dias são compostos de diversos momentos, momentos de alegria, momentos de luta, momentos de dúvidas, momentos de tensões. E em tudo isso, na vida do justo, por ele meditar dia e noite, em tudo isso a palavra de Deus está sendo o auxílio, a diretriz, a orientação, a base, o fundamento dele. Ele não consegue, por exemplo, ter uma opinião sobre determinada situação ou objeto sem colocar isto, sem ter como parâmetro para julgar isto a lei de Deus. É a luz da palavra de Deus, é a luz da lei do Senhor que ele julga todas as coisas, que ele julga as situações, que ele julga a validade ou a aprovação de qualquer objeto. Para ele, algo só é bom, digno e mesmo aceitável se a lei do Senhor aprova. O seu prazer está na lei do Senhor. Esse fato do justo ter o seu prazer na lei do Senhor nos desperta também para uma questão. Pois em geral nós achamos que aquilo que nós temos prazer são coisas que surgiram, que é um prazer que surgiu de um modo natural na nossa vida. Como se nós não entendêssemos o porquê que nós temos prazer naquilo. Isso pode fazer algum sentido. Por que uns gostam de determinado fruto e outros não gostam? Não temos uma resposta. Porque alguns têm prazer em determinados esportes e outros não têm. Então, aparentemente, faz sentido que aquilo que nós temos prazer, o temos de um modo natural, de um modo que flui na vida da gente, não por escolhas. No entanto, o nosso amor ou prazer na lei do Senhor, como tantas ordenanças, independe às vezes de nós termos um prazer natural nelas. Um prazer que nós já carregamos desde o nascimento. Não. Ter prazer na lei do Senhor é algo, e isso é diferente, que deve ser buscado por nós. Eu preciso buscar prazer na lei de Deus, de conhecê-la, de praticá-la, de tê-la na minha mente, de aplicar essa lei do Senhor em tudo que eu vejo, em tudo que eu faço,
nas minhas opiniões, nas minhas decisões, nas escolhas que eu faço. Eu preciso ter esse prazer de colocar a lei do Senhor como uma peneira, como um crivo, sobre o qual tudo precisa passar. O autor do Salmo 119, por exemplo, no versículo 16, ele declara o seguinte: terei prazer nos teus decretos. E nós percebemos por essa palavra que ele manifesta aqui uma disposição que ele buscaria. Eu terei prazer nos teus decretos. É uma disposição que ele está tomando. Semelhante a isso, lá no mesmo Salmo 119, no verso 112, semelhante a isso ele diz: induzo o meu coração a guardar os teus decretos. Eu induzo. O coração não é nossa mente, nossas vontades e desejos, não é algo louco que está aí solto, que vai para onde quer, que gosta do que bem entende. Não, o que queremos dizer é que nós temos o domínio, inclusive sobre aquilo no qual nós temos prazer. Não é uma coisa louca, mas há um domínio. E ter prazer na lei do Senhor é algo não somente que eu preciso ter, mas se eu não tenho tanto, eu preciso buscar. Eu preciso buscar. Assim como biblicamente o dever de amar o próximo está acima dos sentimentos, o mesmo com respeito à lei do Senhor, o mesmo prazer eu devo ter buscando prazer. Assim como eu preciso buscar amar o meu próximo, independente do meu prazer nisto, eu também preciso amar, ter prazer na lei de Deus, independente de um prazer natural, mas buscar esse prazer. Finalmente, ter a lei, ou melhor dizendo, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela continuamente, é uma realidade incomum. Mesmo entre nós cristãos, é uma realidade incomum. Mas deve chamar a nossa atenção, que todo aquele que por alguma razão, em função do modo ético que vive, ou da conduta, como se comporta, ou mesmo da religião, se alguém se denomina ou pensa sobre si que é justo, assim como o justo do Salmo 1, deve evidenciar a sua identidade de justo numa característica particular: prazer contínuo na lei do Senhor, dia e noite. Isso é que faz de alguém, é que credencia, que identifica alguém como sendo justo. Muitas pessoas no mundo se dizem justas, mas não têm prazer na lei do Senhor. Vivem segundo a sua própria lei. Uma lei que por vezes tem fatores positivos, até porque todo homem, na sua mente, na sua alma, tem como impregnada a lei do Senhor. Mas o justo aqui do Salmo 1, ele tem prazer na lei do Senhor. E ele medita nela dia e noite. Muitos vivem à luz da sua própria lei. Fazem coisas boas, mas por conta da sua própria lei. Agem talvez com sinceridade, com honestidade, mas não em função do seu prazer na lei do Senhor, mas em função de dar atenção à sua própria lei. Mas o justo, ele tem prazer não na sua lei, nos seus princípios, naquilo que ele próprio aprova, mas ele tem prazer numa lei que não é dele, na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite, todos os dias. Dias maus, dias bons, dias tensos, dias de medo, dias de indecisões.
ele medita na lei do Senhor, tem prazer nela dia e noite. Que nós sejamos ou vivamos a semelhança desse justo do Salmo 1. O justo do Salmo 1. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida.